Paz do Senhor! Mais uma vez estamos aqui para juntas engrandecer a palavra de Deus, para aprender com a palavra de Deus, para ser direcionada pela palavra de Deus, para ser conduzida pela palavra de Deus, para aprender mais da palavra de Deus. Amém? Vamos à mensagem? Cuidado com o que teus olhos mostram. Às vezes nossos olhos mostram coisas que a gente pensa que é e não é. Cuidado com o meu e o teu julgamento com alguém. Ah, mas Deus ela é tão amostrada, ou ela, quem tem que ser exaltada é Deus. A pessoa que é usada por Deus, ela tem que saber que ela não é nada, quando eu digo não é nada, somos pessoas íntegras para a glória de Deus. Mas que aquele poder, aquela graça não vem dela, vem do Senhor. Mas às vezes eu e você julgamos alguém por alguma determinada situação e não é nada daquilo. Ou às vezes as pessoas falam mal de mim para você ou de você para mim. Temos que ter cuidado com o que escutamos. Às vezes são pessoas que têm uma falsa piedade. Às vezes está cheio de capa, mas por algum motivo aquela pessoa bem apresentável, a gente está acreditando. Cuidado. Primeiro que Deus não usa vaso todo torto, né? Então tenha muito cuidado. Não vamos pelos nossos olhos. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando a gente está atento à voz de Deus, erramos. Muitas vezes erramos porque somos falhos, mas o Senhor nos conserta. O Senhor nos direciona. Olha, é por aqui, não é por ali não. Aí a gente desperta. A gente tem tendência a julgar, a achar muitas vezes, porque às vezes a embalagem é tão bonita, a caixa de presente é tão linda, mas quando vai dentro o conteúdo é sujo. Então cuidado com o que seus olhos veem. Peça para Deus ver com os olhos de Deus. Se alguém está manchando a imagem de alguém, peça para o Senhor te mostrar a verdade, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser mostrado. Mas não tire conclusões precipitadas. Amém? Por que, Beth, o título é Cuidado com o que teus olhos mostram? A gente vai ver agora. Um profeta, um homem de Deus, por alguns minutos, confundiu, achou que era o que não era. Mas ele, por ser um homem de Deus, o Senhor disse, olha, não é por aí não. Vamos aprender aqui em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13. Amém? Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Coisa linda, né? Então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e venha enviar-te a Jessé, o Belamita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. O que me chama a atenção é que ele disse, até quando tu vai ter dó de Saul? Muitas vezes a gente tem dó de determinadas situações, mas é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor estar atento ao que o Senhor manda, porque Ele sabe quem é quem, Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe administrar, Ele sabe mandar, Ele manda em todas as coisas, porque Ele é conhecedor de tudo. Então não cabe a gente tirar nossas conclusões, ter dó, mas Senhor, questiona não. O nosso papel é obedecer, porque não sabemos nem daqui a 5 minutos o que vai acontecer conosco, mas o Senhor sabe. Porém disse Samuel, como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor, toma um bezerro das vacas em tuas mãos e diz, vem para sacrificar ao Senhor. Samuel teve medo, é normal como ser humano. Se já pensou se Saul soubesse que eu vou ungir um rei, Senhor? Ele me mata. Aí o Senhor dá uma estratégia. O Senhor disse, diz o Senhor, toma um bezerro das vacas em tuas mãos e diz, vim sacrificar ao Senhor. Muitas vezes é necessário que a gente tenha
É necessário que a gente esteja sempre ouvindo a voz de Deus, para que Ele nos dê direcionamento em situações complicadas, em situações que você e eu não vê saída. Mas quando a gente deixa o medo de lado, a gente até fica triste, angustiado, mas a gente diz, Senhor, e essa situação? Ele dá estratégia. Porque ele disse a Samuel, pega um bezerro dessas vacas e diz que vim sacrificar ao Senhor. E depois eu vou te orientando. Então não fique com medo diante das atitudes. Vá orando, que o Senhor vai te dando direcionamento. Agora tenha cuidado com seus olhos. Não deixe seus olhos lhe enganarem. Qualquer coisa que você pensa que é e não é, pergunte ao Senhor, que Ele te mostra. Ele te direciona. Às vezes a embalagem está muito bonita, mas o conteúdo está sujo. E quem conhece lá dentro, com um olho de raio-x grandioso e poderoso, é o Senhor, não é eu e você, não. E convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-á a quem eu te disser. Esse convida Jessé, e tu vai ungir quem eu mandar. Só convida. O Senhor ali foi dando direcionamento a Samuel. Não vá por conversa de segundo, de terceiro, de quarto. Não. Estou falando mal de alguém, qualquer situação, escuta e vai orar. E muitas vezes o líder, ele é solitário, porque também tenha muito cuidado com o que você desabafa com as pessoas. Porque às vezes elas não estão pelo Espírito, elas estão pela carne. Então às vezes é melhor ficar só você e Deus. Não vá pelos seus olhos para que você não tenha uma grande decepção. Vamos ouvir ao Senhor, porque aqui o Senhor foi direcionando Samuel. E a gente vê que Samuel ainda errou, mas o Senhor deu sinal vermelho e disse, olha, quem conhece aqui sou eu. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda? O que eu acho interessante é que os anciões da cidade vieram tremendo quando viram Samuel. Por quê? Porque um homem de Deus, ele é um homem comum, ser humano, mas muitas vezes está acontecendo algo ali errado e o Senhor mostra a ele. Eu acho engraçado que esses anciões, sendo pessoas idosas, já tinham muita experiência, mas chegaram diante de Samuel tremendo. Por quê? Porque sabia que era um profeta. E quando Deus quer usar, ele mostra a verdade. O homem de Deus é um simples ser humano, só é um canal, mas o Senhor mostra a verdade. Aí de repente Samuel chegou ali, eles vieram tremendo de medo. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Qual foi a mensagem que ele trouxe do Senhor? Aí ele disse, é de paz? Aí Samuel disse, de paz é a tua vinda? Quem tem paz, mesmo diante das adversidades, tem paz. Quem é de Deus, chora, louva, ora, mas tem paz. Porque o Senhor está lhe conduzindo, abençoando, ajudando, mesmo que você esteja num local hostil, difícil, lugar de pessoas que pecam sem ter um pingo de remorso do que faz. Mas o Senhor estando com você e comigo, independente da situação, do cenário, a gente tem paz. Porque o príncipe da paz está comigo e contigo. E disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos, e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e o convidou ao sacrifício. Veja que aí ele chamou Jessé e seus filhos, santificou eles, né, para poder estar diante do Senhor. A gente quer bênção, temos que santificar-se. Às vezes a gente está passando por tanta luta. O que é santificar-se, Beth? É ter cuidado com o que fala, as fofocas, as calúnias, as mentiras, né? O que os olhos veem que não é verdade, mas você acha que é. Isso é desagradável ao Senhor. Sua forma de se vestir também, para não chegar nos lugares de qualquer jeito. Veja que Samuel chamou eles.
para oferecer um sacrifício ao Senhor, mas primeiro santificou eles. Vamos santificar nosso caráter, porque não podemos estar na presença do Senhor de qualquer jeito. Queremos às vezes tantas bênçãos, mas não queremos nos santificar. Aí fica difícil de ser abençoado. Veja que aqui, para ir para a presença do Senhor, Samuel santificou Jessé e seus filhos. Por quê? Porque na presença de Deus, a gente não pode ficar de qualquer jeito. A gente quer ser abençoado, mas não podemos ficar com o velho homem. E às vezes as coisas só dão errada. Eu e você pode fazer sacrifício, passa a ser sacrifício de tolo. Mas a gente não está melhorando de dentro para fora. Como é que a gente vai ter as bênçãos do Senhor? Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Eliabe já foi o primeiro de boa aparência, homem jovem de guerra. Aí veja o que Samuel disse: aleluia, certamente este perante o Senhor é o seu ungido. Samuel dentro de si já afirmou. Veja o que o Senhor diz. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o Senhor tem rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Era um rapaz de boa aparência, de grande aparência, aleluia, tinha uma estatura alta, mas o Senhor rejeitou, porque o Senhor não vê como a gente vê. Às vezes, para entrar numa empresa, tem que ter um currículo impecável, dependendo da função que você for exercer. A aparência conta muito, mas o Senhor vê aqui dentro. O Senhor não, ninguém faz barganha com o Senhor. Você pode ter nome, você pode ter status, você pode ter família de nome e renome, mas se tiver sujo, o Senhor não vai lhe ver com bons olhos. Veja que para entrar na presença do Senhor, Samuel teve que santificar Jessé e seus filhos, mas mesmo santificando, por Samuel ser um homem comum, um ser humano, já achou que aquele de boa aparência, um jovem de guerra, já era o que o Senhor tinha escolhido. Foi necessário o Senhor dizer: para, Samuel, porque Deus não vê como o homem vê. Por isso que eu disse o título que o Senhor me deu: cuidado com o que teus olhos mostram. Cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Aí Samuel já ficou mais atento à voz do Senhor, né? Porque mal respirou, já disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Porque o primeiro ele já foi se empolgando, mas aí ele já foi com calma. Tenha calma. Não guarde conversas, comentários, fofoca do irmão A, da irmã B. Vá para os pés do Senhor, que Ele te mostra a verdade. Às vezes a pessoa que está diante de você caluniando, aparentemente tem uma grande piedade, mas quem conhece o oculto, a verdade, é o Senhor. Não vá pelo que seus olhos veem, o que você está ouvindo. Peça direcionamento ao Senhor. Não julgue para não ser julgado, porque o homem vê a aparência, mas o coração quem conhece é o Mestre. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tão pouco a este tem escolhido o Senhor. Já era o terceiro. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor nem tem escolhido a estes. Samuel deve ter ficado assim, né? Meu Deus, o Senhor mandou eu vir para aqui para honrar, para ungir um rei dos filhos de Jessé. 7, Senhor, e nenhum o Senhor disse que é. Mas a Bíblia diz: eu velo pela minha palavra. Aquele que você fica confuso, espera que o Senhor vela pela palavra dele. A Bíblia diz que passa céus e terra, mas a palavra do Senhor não passa. O Senhor sabe o que faz. Não questione.
O cenário está hostil, está difícil. O Senhor sabe te conduzir. O Senhor sabe de todas as coisas, sabe até o que eu e você não sabe. Às vezes a gente mostra um cenário, vem a tristeza, a dor, a angústia, mas aquilo que a gente tem nem ideia, o Senhor tem. Obedece, não questiona. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. Aí foi sábio, né? Ainda falta o menor. Olha, o menor. Jessé achava tanto que era o menor que deixou lá. Aí disse: que está apacentando as ovelhas. Ele chamou o menor. Quantas vezes a sociedade, as pessoas veem eu e você como menor? Aí tenta abafar, tenta oprimir, tenta apagar, né? Mas ninguém apaga, ninguém amaldiçoa o que Deus abençoa. Descansa. Está sendo oprimida? Está sendo vendida por aí? Descansa. O Senhor tem estratégias brilhantes. Tudo tem seu tempo determinado. O menor estava lá cuidando das ovelhas. Só apareceu os bonitos, os competentes, os capacitados. Mas aos olhos de Jessé. Mas ao Senhor ninguém engana. Não se faz sacrifício de tolo, porque o Senhor não tem um culpado por inocente, o Senhor conhece a verdade. Eu posso ter uma aparência, mas aqui dentro quem conhece é Jesus. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Não assentaremos. A palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Está sendo ofuscada? Descansa, porque o Senhor conhece teu endereço, teu CPF, tua identidade, teu DNA, o Senhor sabe tudo. Ninguém enrola Deus, não. O grande mestre, o Senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, ele conhece a minha história e conhece a tua. Ele conhece nosso endereço. Ele sabe até o que a gente gosta de comer, o que a gente não gosta. O Senhor é detalhista, ele conhece tudo. Aleluia! Então mandou chamá-lo e fê-los entrar. Era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Está vendo que coisa linda? Foram 7 bonitos, altos, bem competentes, aparentemente, mas tudo do Senhor tem seu tempo determinado. Não deixe seus olhos lhe enganar. Qualquer coisa, Senhor, eu quero ver com teus olhos. Senhor, eu estou falando de A, de B, mas me mostra a verdade da irmã. Me mostra a verdade do irmão. Independente de quem mora com ela ou não, Jesus te mostra. Ele revela o oculto, o profundo e o escondido. Lembre-se que Samuel já disse: está aí o ungido do Senhor. Aí Deus: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, Samuel, e eu vejo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é tremendo, irmãs. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Desde aquele dia que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Mas ele não foi administrar, ele não foi rei naquele dia. Ele passou por muitas situações, ele matou urso, ele matou Golias, ele passou por situações diversas. O que o Senhor tem comigo e contigo é só no tempo. Mas, Beth, eu estou passando por situações que não tem nada a ver com o que o Senhor disse que ia acontecer na minha vida, porque não é o tempo. É necessário passar por muitas adversidades para aprender, para amadurecer, para amanhã orientar, aconselhar outras pessoas. É necessário passar por situações diversas, porque Davi foi rei, mas demorou bastante. Primeiro vê as adversidades da vida, vê as lutas, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo.
Então eu e você vamos passar por diversas situações, mas o que é teu e o que é meu está guardado pelo Senhor. Aqui diz, cuidado com o que teus olhos mostram, cuidado, não julgue, não vá por conversas de A ou de B, para que amanhã o Senhor não repreenda a mim e a você. Aqui em Mateus 6, 22 e 23, tem uma orientação para os nossos olhos, para nossas atitudes, para o nosso dia a dia. O 22 diz, a candeia do corpo são os olhos. Que coisa séria, né? De sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os nossos olhos for bom, o nosso corpo terá luz. A gente não pode estar criticando, julgando, atacando A ou B porque alguém falou. Independente de quem falou, seja vizinho, amigo, a própria família, não ataque, não julgue. Peça para o Senhor te mostrar a verdade, porque a candeia do nosso corpo é nossos olhos. Aí o 23 diz, se porém os teus olhos forem maus, né, criticar, julgar, atacar, todo o teu corpo será tenebroso. Tenebroso é treva, é uma coisa terrível. Se portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas em ti? Quão grandes serão as trevas? Então, em nome de Jesus, não vamos pelo que a gente vê, vamos ter cuidado, vamos ouvir a voz do Senhor. Porque muitas vezes o homem de Deus está sendo vendido e ele nem sabe. E uma pessoa que Deus usa, às vezes não bate com o que o irmão ou a irmã está falando dele ou dela. As atitudes dela, o dia a dia dela, o dia a dia dele. Como é que o Senhor usa uma pessoa que às vezes alguém vem falar mal dela para mim, para você, e você vê que Deus está usando? Seja sábio, seja prudente. Vá orar, porque o Senhor revelou o oculto, o profundo e o escondido. Senhor, eu quero olhar para a irmã com teus olhos, me mostra a verdade. Senhor, eu estou vendo assim, me falaram assim, me mostra a verdade. Às vezes a irmã tem uma atitude dela, um jeito dela, aí diz ela só quer ser. A honra, ela sabe que a honra e a glória é para Deus. Cuidado com os julgamentos precipitados, porque se os nossos olhos é a candeia do nosso corpo, se a gente julgar errado, todo o nosso corpo está em trevas, é muito sério. E Samuel, por um minuto, primeiro que entrou, ele já achou que era o ungido do Senhor. E foi necessário o Senhor falar essas palavras tão lindas e tão fortes. Deus, Ele conhece tudo e todos. É Ele que conhece, a gente não tem que questionar, a gente tem que obedecer. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, nem para a grandeza da sua estatura. A grandeza devia ser um jovem muito alto, muito formoso, nem para a grandeza da estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Aleluia! Pois o homem vê o que está diante dos olhos. Por isso que eu digo, cuidado com nossos olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. O homem vê o que está diante dos seus olhos. Não foi eu que disse, não. É a palavra, foi Deus a Samuel. Então, não se deixe ser corrompido pelos seus olhos. Porque quem faz o raio-x da minha vida e da tua é o Senhor. Davi, naquele dia, a partir daquele dia que foi ungido pelo grande mestre, o grande Deus, a Bíblia diz que o Senhor se apoderou, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Muitas vezes o Senhor quer fazer grandes coisas na minha e na tua vida, mas a crítica, a calúnia, a mentira vem e a gente acredita. Aí os nossos olhos vê o que não é, nosso corpo vira trevas.
Então, em nome de Jesus, cuidado com seus olhos, obedeça, não questione, mesmo que você não esteja entendendo que ao seu redor o ambiente é tão hostil, mas o Senhor trabalha. O Senhor disse, não amaldiçoe, que o Senhor abençoe. Ele disse a Pedro, na casa de Cornélio, não vá pelos seus olhos, porque o Senhor sabe escolher, o Senhor sabe trabalhar. A Bíblia diz que o Senhor dá honra a quem tem honra. Ele conhece, Ele sabe como fazer. Então, em nome de Jesus, cuidado com o que teus olhos veem. Que eu tenha cuidado com o que meus olhos veem. Porque o Senhor só quer o melhor para nós. Amém? E aqui para terminar em 2 Coríntios 4:18. Assim fixamos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê. Veja, para a gente não ficar fixo no que a gente vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, vai passar, né? Mas o que não se vê é